Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 38 do ano de 2024 do nosso programa Verdade e Luz. Neste programa contamos com a minha presença, Valmir Lima, as participações de nossos amigos Maria Amélia, Márcio Lucas e de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre os temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos reflexiva mensagem intitulada Os Espíritos que nos Protegem, extraída do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 569 até a questão de 572A, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 149, intitulada No Culto à Prece. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre mediunidade, no item Cobrança pela Mediunidade. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial de hoje, temos o tema Os Espíritos que nos Protegem. No livro bíblico intitulado Livro de Tobias,
Conta-se que um pai procurava um acompanhante para seu filho de nome Tobias, jovem e inexperiente, que deveria realizar longa e perigosa viagem. Um moço se apresentou e foi selecionado por aquele pai, iniciando-se a viagem. Em certo momento da jornada, um peixe muito grande foi pescado por Tobias e seu acompanhante o orientou para que tivesse o cuidado de extrair o fígado do animal e guardá-lo cuidadosamente. No percurso, mais uma vez, os conselhos e os cuidados do moço foram especialmente importantes para o êxito da viagem. Os dois chegaram ao seu destino. Tobias concretizou a tarefa que lhe incumbira seu pai e retornaram são e salvos. Grande foi o júbilo daquele pai em ter de retorno seu filho ileso com saúde. Ao agradecer de forma efusiva ao dedicado acompanhante, é surpreendido com uma atitude dele. O jovem orienta Tobias para que prepare, de forma peculiar, o fígado do peixe que havia sido pescado na viagem. Depois, lhe diz para que coloque a pasta que fizera sobre os olhos do seu pai, que era cego. Para surpresa de todos, este logo teve restaurada a sua visão. Ainda mais reconhecido, o pai deseja recompensar regiamente aquele homem. Contudo, ele desaparece ante seus olhos, dando-se conta a todos de que se tratava de um anjo do Senhor. Esse relato nos diz da dimensão do atendimento espiritual. Um mensageiro celeste se faz visível e cuida com desvelo de uma família. Acompanhe o jovem filho na longa viagem. Auxilia-o a cumprir a missão de que lhe incumbira o pai. Orienta-o, ademais, no preparo da medicação que propiciará a cura da cegueira do patriarca da família. Quantas bênçãos dispensadas! Assim também é na nossa vida, embora com maior sutileza. Todos os dias, através de intuições, de ideias felizes, nos chegam orientações de procedimentos a serem adotados em situações específicas. Quase sempre, levamos a conta de nossas próprias ideias, sem agradecermos aos mensageiros de Deus por isso. Vezes incontáveis, somos salvos de perigos iminentes, desviados de situações embaraçosas por esses abnegados seres espirituais que por nós velam, amando do Pai de todos nós. Eles se mostram sempre atentos, desincumbindo-se de forma especial de suas missões. Se prestarmos atenção, poderemos lhes perceber as presenças amigas inúmeras vezes socorrendo-nos, auxiliando-nos. Busquemos-lhe seguir as vozes para sermos mais felizes e exitosos em todos os nossos empreendimentos. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, no nosso quadro Estudo do Livro dos Espíritos, do nosso programa de número 38 do ano de 2024, nós estamos estudando o livro segundo
que trata do mundo espírita ou dos espíritos. O capítulo é o 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Hoje trataremos das questões 569 até a 572A. A 569, Allan Kardec questiona a espiritualidade da seguinte forma: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Márcio. E a resposta dos espíritos foi: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podemos penetrar todos os seus desígnios. E Allan Kardec, após a resposta dos espíritos, deixa seu comentário para que possamos ficar mais elucidados sobre a questão. E diz Kardec: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos amplo, mais ou menos especial, de preparar as vias para alguns acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Palavras de Kardec. Então, como vemos, né? Mais uma questão, como sempre, os espíritos são bem diretos, objetivos, que assim, é até difícil a gente comentar de tão claro, né? Mas vamos tentar, né? Na nossa ignorância, tentar entender um pouco. Como a gente compreende que nem os espíritos, assim, eu penso, de primeira ordem, conhecem todos os desígnios de Deus, como está nos respondendo. Ninguém conhece. Imaginemos nós de terceira ordem o quanto é limitada a nossa compreensão das missões, os desígnios da divindade, né? O que todos os espíritos têm em comum, seja de terceira, primeira ou segunda ordem, é simplesmente saber que Deus sabe transformar todas as coisas em coisas úteis e em utilizar todos os seres da criação para fazer o bem, como está na resposta, o objeto é fazer o bem, né? O que me fez lembrar, na obra Céu e Inferno, o depoimento da Condessa Paula, né? Que está lá e ela diz, né? Diz assim, que cada qual tem a sua missão a cumprir, seus protegidos a assistir, amigos da terra a visitar, processos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. Ou seja, todos têm uma função, têm uma missão, né? Inclusive, né, processos da natureza a dirigir. Nesse sentido, então, assim, elucidando junto com o depoimento da Condessa Paula, saibamos executar tudo que precisamos fazer da melhor forma possível, para que possamos aprimorar as nossas qualidades espirituais e que possamos servir de forma mais ampla quando estivermos na erraticidade. Sim, a gente diz na erraticidade, porque ninguém descansa em paz após o desencarne, como aprendemos no mundo material. Muito pelo contrário, trabalha-se em paz e com a consciência cada vez maior de que o bem é o objetivo maior da obra a qual a gente executa. Palmeira. Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas considerações. Vamos agora para a questão de número 570. Assim, Kardec questiona: os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Maria Amélia. E eles respondem para o Kardec: não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem
com que objetivo agem. Então, mais uma vez, nós vamos ver que o Márcio acabou de colocar isso, depende da nossa evolução, da maneira como nós estamos dispostos a trabalhar. Tem um texto muito bacana do Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, comentando essa questão 569, e ele fala, o que serve aqui para 570, que às vezes é uma mãe cuidando de um filho, é um pai, é um filho cuidando do pai idoso, ajudando nos trabalhos de uma casa espírita, que existem várias missões que a gente é incapaz, né, de saber quantas são. Agora, os que são instrumentos cegos são aqueles que ainda não têm condições de falar, olha, quero fazer essa ou aquela missão. Então, eles são encarregados, incumbidos das missões pelos guias espirituais, pelas equipes responsáveis. Enquanto outros que já estão em melhores condições, já sabem que tem uma tarefa e vão fazer para cumprir pela melhor maneira, como o Márcio bem colocou na questão anterior. Então, assim, existem as duas coisas, os que são impelidos para uma tarefa e os que aceitam a tarefa, compreendendo e fazendo tudo para executá-la da melhor maneira. Valmir. Muito bem, observando aí, né, que a primeira questão, a 569, Kardec frisa a questão dos espíritos errantes, né? Lógico, sem deixar de levar em conta que todos nós somos espíritos e que também na condição de encarnados temos também as nossas missões, né, que nos dizem respeito. Mas eu estou frisando isso porque é o seguinte, na condição de encarnados, muitas vezes ficamos a imaginar, né, depois que eu desencarnar, morrer, né, que é o termo próprio, eu terei trabalho, terei funções, né? Os espíritos trabalham, do outro lado tem atividades, porque se criou tantas fantasias em torno da realidade espiritual que alguns chegam a acreditar que a gente vai ficar tocando arpinha para toda a eternidade, né? Ou então, nos purgatórios da vida, ou nos infernos aí estabelecido pelas mitologias. Então, interessante destacar que morrer absolutamente não é descansar, né? E como bem se falou aqui, do outro lado, são tão variadas as tarefas, as missões, as funções, que seria impossível descrevê-las, né? Enquanto aqui nós podemos descrever as diversas funções humanas, né? Elencando aí, diversas, como você citou, Maria Amélia, mas e no plano espiritual? Kardec deixa claro, ou melhor, os espíritos deixam claro, né? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Como ignoramos, né? De onde viemos, encarnados agora, de certa forma, ignoramos, porque quando encarnamos, né, de certa forma, esquecemos o período, né, que passamos no plano espiritual. Obrigado, Márcio. Obrigado, Maria Amélia. Vamos agora a um pequeno intervalo e já já retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos.
frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Bom, estamos retornando agora de uma breve pausa que fizemos do estudo do Livro dos Espíritos. Continuando então, o Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, né, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, que é o livro segundo, o capítulo que trata das ocupações e missões dos espíritos, capítulo 10. Agora a questão é a 571. Kardec questiona: só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Márcio. Respondem os espíritos a Kardec. A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, que não é a do general. Né? Bem objetivo e direto, mais uma vez. Então, como nós vemos, e já estamos conversando, que as questões vão nos levando, né, a essa conclusão, e elas são claras nesse sentido, que a missão é dada em acordo com o grau de evolução, né, de cada um, para que cada um aproveite ao máximo de suas potências e não sucumba na execução da sua missão, né? E é no cumprimento, né, então, do seu dever, dessa missão, que o espírito evolui e adquire melhores condições para servir cada vez mais e melhor, né, com missões um pouquinho maiores que a sua capacidade, né, se torna maior, né, suas potências espirituais evoluem, então missões novas ele vai ganhando, porque as suas potências aumentam, as missões também. Então vai ganhando, tendo condições melhores para servir mais ainda na obra do Criador. Por exemplo, né, pensando assim, trazendo um espírito crístico. Por exemplo, o espírito crístico tem uma missão de trabalhar na construção e evolução de um novo planeta, como foi dado a Jesus aqui para o planeta Terra, né? Esse tipo de missão é dado por um espírito crístico, porque ele já adquiriu, né, evolução de uma forma que esse serviço para ele cabe, e ele tende a não sucumbir. E esse tipo de missão não é dada, por exemplo, por um espírito de segunda ordem, um espírito bom, simplesmente. Porque ele ainda não tem toda essa capacidade evolutiva, e muito menos para um de terceira ordem como nós, né? Porque nós não temos evolução suficiente para tal tarefa. Cada um tem sua tarefa de acordo com as suas capacidades evolutivas. Lembrando de um exemplo menos distante do que os espíritos crísticos, né, esteja menos distante ou mais próximo aqui de nós, temos o próprio exemplo de Allan Kardec, né? A ele foi confiada a missão da codificação da doutrina espírita, ou a vinda do Consolador prometido, né, sob o comando do espírito crístico Jesus. Mas foi lhe dada a observação, caso ele não aceitasse, teriam outros espíritos com condições evolutivas para execução, caso ele não aceitasse e sucumbisse. Isso nos deixa claro que não existe espírito privilegiado ou específico para tais funções, mas condições evolutivas específicas para cada missão na obra do Criador. Assim como o estafeta teve o exemplo dado pelos espíritos, né? Nós, à medida que praticamos humildemente o nosso dever, que está de acordo com a nossa capacidade, nós vamos, ao longo da pluralidade das existências, crescendo, estudando e desenvolvendo nossas potências, galgando assim novas missões até nos tornarmos o general. Compreendendo assim, então, que todos nós temos missão na obra divina. Valmir. Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas considerações. Vamos agora para a 572 e a 572A. Kardec questiona da seguinte forma na 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Maria Amélia. Ele a pede e alegra-se de a obter. 572A. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Sim, e há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos.
Acho bem interessante, que assim fico me lembrando para fazer um parênteses assim com o meu trabalho, que eu fui professora há 28 anos. Às vezes você fala assim, quem vai apagar a lousa? Aí levanta 10 para apagar a lousa, né? Aí você fala, quem vai resolver esse exercício para mim no quadro? Aí ninguém não quer, fica tudo sentadinho. Então, assim, os espíritos, eu acredito que da mesma forma, né? Quando a gente toma, eu acredito, consciência no mundo espiritual de tudo que a gente tem para resolver, eu acho que a gente vai levantar a mão para tudo que eles falarem. Tipo, fazer isso, vamos, vai fazer isso, vamos, vai fazer isso, vamos. Só que na maioria das vezes nós não estamos preparados, ainda não temos condição. Então, muita gente vai se candidatar, alegre, feliz, achando que está resolvendo todos os problemas. Mas nem todos vão ser aceitos para as tarefas, porque os nossos mentores, os nossos guias, os responsáveis pelas nossas reencarnações, sabem muito bem daquilo que somos ou não somos capazes. Então, vão ser aceitos para as tarefas de acordo com o que a gente tem condição de fazer. Porque não adianta nada a gente pedir um monte de coisa, eles deixam a gente assumir esse compromisso e depois não vamos dar conta. E aí vamos estar só adquirindo mais e mais compromissos, mais e mais dívidas. Então, assim, acredito que sim, a gente pede alegremente que quer fazer isso ou aquilo, mas vamos ser aí orientados e barrados de acordo com as nossas capacidades, porque se a gente não vai dar conta, nós não vamos ser aceitos também para essas tarefas que a gente está se propondo fazer, eu acredito. Sem dúvida nenhuma, né, Maria Amélia? E olha que a gente sabe que tudo no mundo espiritual se descortina de maneira muito clara, né? Aqui na Terra podemos, às vezes, através de sofismas, através de diversos recursos, às vezes até enganar por algum tempo, mostrando uma competência que não tem. E depois, é lógico, com o tempo a pessoa vai se entregando naturalmente. Mas no mundo dos espíritos, isso não acontece, porque está tudo muito bem patenteado, né? Então, se um espírito pede uma missão, e é lógico que ela é honesta, ele tem competência, etc., se ele obtém essa permissão, como bem observa, ele ficará muito feliz, porque ele tem condição moral, tem condição intelectual, e ele vai executá-la de uma maneira muito responsável. E como você bem observou, né? Muitos poderão pedir, né? Como diz aí, muitos querão pagar a lousa, mas na hora do exercício mesmo, nem todos terão essa competência. E é interessante, né? Nós não temos nem capacidade de imaginar a quantidade de tarefas, a quantidade de missões que a espiritualidade se incumbe a executar. E eu até lembro de uma frase muito comum no meio espírita, né? O trabalho aparece quando o servidor está pronto. Então, tem tarefa para todo mundo, né? A gente não precisa ficar ansioso, né? E nem frustrado. No momento certo, vamos executar aquilo que nos compete. Muito bem, obrigado, Márcio. Obrigado, Maria Amélia. Tudo certo, então? Vamos dar prosseguimento? Ficamos aí com as reflexões do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora, o nosso quadro é o Momento Evangélico. O nosso Momento Evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela orientação espiritual de Emmanuel. Nós estamos na lição de número 149,
que tem como título No Culto da Prece, e inicia com esse registro feito por Emmanuel, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E diz assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas, com que progredimos na acesse. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não esqueças, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Amigos que nos ouvem, amigos que nos assistem, Márcio, Maria Amélia, mais uma das lições maravilhosas trazidas por Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico, que começa numa exortação pela oração. E é interessante, né, que nesse momento, nesse registro feito pelos apóstolos, a oração, de certa forma, foi ali algo muito poderoso que, de certa forma, deve ter criado um estado íntimo muito diferenciado em todos aqueles que puderam se beneficiar dela. Porque aqui não é somente um fenômeno físico, é, acima de tudo, um estado íntimo, como se observa aqui, cheios do Espírito Santo. Maria Amélia, interessante, né? Emmanuel exorta-nos para utilizarmos de forças criativas e tomar cuidado com as forças destrutivas. Então, resumindo, somos os artífices de nosso próprio destino? Com certeza, né? Ele fala uma frase aqui que é: como pensas, viverás, né? Nossa vida íntima, nosso lugar. Então, está nas nossas mãos o ambiente que nós vamos criar para nós, né? Se vamos para o nosso trabalho, por exemplo, o que a gente deve fazer? Estar sempre com o pensamento ligado com a espiritualidade, para que o dia transcorra bem.
Na nossa casa, quando a gente acorda de manhã, agradecer primeiro e depois pedir essa proteção para o dia que está começando. Porque se a gente não busca essa proteção, eu acho muito interessante quando ele fala, ficaram cheios do Espírito Santo. O que é isso? Ficou cheio de fé, ficou cheio de esperança, ficou cheio da certeza de que estavam sendo amparados e abençoados. E assim temos que ser nós, né? Ele fala, expande-te e encontrarás o infinito. Se a gente fica ali fechado naqueles pensamentos negativos, naqueles pensamentos ruins, maldizendo tudo, o que a gente vai conseguir? Um mundo cada vez mais difícil. Eu penso muito nesse momento conturbado que nós estamos vivendo aí, desses incêndios e desse ambiente carregado, que a gente não está conseguindo nem respirar, e a gente começa num ciclo de reclamação, né? O que a gente tem que fazer? Virar o disco, começar a orar, ter fé, ter coragem, ter paciência, porque não cai uma folha sem que Deus saiba. Se estamos passando, é porque temos que passar. Então, eu penso que o culto à prece, essa oração que não precisa ser uma fórmula, não precisa ser um texto enorme, pode ser uma frase, né? Quando você acorda, meu Deus, me ajuda nesse dia. E aí mudamos assim a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, para que realmente possamos construir isso que ele fala aqui, né? Esse caminho de ascensão espiritual. Valmir. Muito bem, Maria Amélia. Ainda lembrando, né? Quem demora à margem sofre atrás de caminho, né? E Sim. A oportunidade de dilatar os nossos horizontes mentais, né? Além das nossas concepções pessoais, nós temos essa oportunidade diariamente. Então, eu costumo brincar, às vezes eu digo assim, tem pessoas que têm a síndrome de Gabriela. Mas síndrome de Gabriela, como assim, né? Diz assim, eu nasci assim, você sempre assim, é assim que eu sou. Então, se você quer sair, né, desse quadro muitas vezes congestionado, você falou aí, olha, muitas vezes a gente, se não se vigiar, entra num quadro de pessimismo, por justamente não abrir as condições necessárias para novos horizontes. E as oportunidades estão aí, né? Como bem disse Jesus, bata que a porta abrir-se-vos-á, procure e encontrarás. Se não tiver essa ação proativa, nós não vamos sair desse emaranhado, não é mesmo? Muito obrigado, viu, Maria Amélia, pelas suas considerações. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no nosso programa de número 38 do ano de 2024. Nós estamos estudando um livro de Divaldo Franco Responde. Ele é organizado por Cláudia Saegusa. Nós estamos no volume 1, no capítulo Mediunidade. O item hoje é Autenticidade das Mensagens Mediúnicas. E começa esse estudo nosso hoje com um questionamento endereçado a Divaldo. Assim questiona a autora. Uma das mensagens significativas do filme Ghost é a possibilidade da comunicação entre os dois lados da vida,
Chico Xavier manteve uma atividade, uma tarefa, com a denominação o Correio de Luz, no qual ele atendia as pessoas aflitas que o buscavam à procura de notícias de seus familiares já desencarnados. Como a pessoa que recebe a mensagem pode ter certeza da veracidade daquilo que ele está recebendo? Ou se aquilo não é falso? Edivaldo Pereira Franco responde: é muito fácil de identificar se é verdade. A verdade é muito clara pelos seus conteúdos, pois que se conhece a árvore pelo fruto que produz. No caso do venerando Chico Xavier, ele não mantinha nenhum contato prévio com as criaturas que estavam em busca das mensagens, e quando recebiam as mensagens, elas eram portadoras de informações valiosas, desconhecidas do médium, tais como palavras típicas do relacionamento íntimo entre o missivista desencarnado e o familiar, conselhos, comentários pessoais, nomes de membros do clã reencarnados e desencarnados, datas especiais, palavras em idiomas estrangeiros, de acordo com a nacionalidade do comunicante. Não havendo a menor hipótese de serem fraudes ou terem outra explicação. Caracterizou-se o Correio de Luz do venerando apóstolo Chico Xavier pela nobreza, pela limpidez na maneira como era exercido. A pessoa perdia-se na multidão sem nenhum contato prévio com ele. Antes do labor, ele atendia alguns necessitados que o buscavam para outros fins e anotava, às vezes, determinados tipos de pedidos. Nunca, porém, propunha qualquer interrogação em torno de familiares desencarnados, como datas, nomes, ocorrências, como infelizmente vem sendo feito por alguns insensatos. Sou testemunha, porque eu o conheci por mais de 40 anos e recebi de minha genitora uma mensagem através dele, dando-me dados que eu demorei mais de 2 anos pesquisando em cartórios para poder confirmar sua veracidade. Então, nesses casos, as comunicações autênticas facilmente podem ser identificadas pelos seus destinatários, pela maneira carinhosa própria de cada um se expressar, pela utilização de palavras muito típicas e revelação de informações que são desconhecidas, algumas das quais somente podem ser confirmadas posteriormente. É lógico que vamos se apropriar daqueles raciocínios, né? Tem gente que, mesmo se vê, negará. Então, não tem como, às vezes, você convencer quem não quer tirar as vendas dos olhos. Então, como disse Jesus, não dê pérolas aos porcos, respeitosamente, apenas uma alusão àqueles que, não sabendo aproveitar dessas pérolas, acabam as pisoteando. Então, companheiro Márcio, temos aí um questionamento, né? Que Chico foi um mensageiro da luz, foi um consolador na expressão máxima da palavra. E mesmo assim foi perseguido, e mesmo assim muitos o tiveram como um charlatão. Então, só o tempo, né, poderá estabelecer de maneira clara para todos a importância que teve esse grande mensageiro, né, nas suas mensagens consoladoras. Não é mesmo, Márcio? Sim, como o próprio Chico ensina, porque ele é simplesmente um trabalhador, né, da doutrina espírita, e como o próprio Emmanuel disse, né, só lembrando aqui, o dia que eu não estiver de acordo com Kardec e com Cristo, fique com Kardec e com Cristo. Ou seja, atestando que eles são apenas trabalhadores da doutrina, não são seres de total divindade, como muitas vezes são adorados. E o Chico é totalmente esse exemplo de que não devemos convencer ninguém.
Não devemos doutrinar ninguém, mesmo porque a própria doutrina nos ensina que nós que temos nos autoconhecer, nós quem temos que, primeiro, adquirir o conhecimento e pela obra é que vamos ajudar o próximo. E assim foi que fez Chico. Por isso que durante toda a sua vida ele foi perseguido, nunca reagiu nem nada, porque a sua obra falou por si mesmo. Como disse o próprio Divaldo na resposta, pela árvore se conhece o fruto, né? Vem totalmente em encontro a isso. Por isso que Chico nunca reagiu durante toda a sua vida de perseguição, lembrando que você assim nos elencou, né, Valmir? Porque é pela árvore que se conhece o fruto, a obra dele falou por si próprio, né? E trazendo exatamente toda essa pureza da obra do Chico, né? Aqui para nós, ele está falando de identidade dos espíritos, e lembrando então que a doutrina espírita nos traz que a identidade dos espíritos é, após a obsessão, uma das maiores dificuldades na prática do espiritismo. E lembrando que pela árvore se conhece o fruto, né? É muito difícil trabalhar, saber a identidade do espírito. Mesmo a própria doutrina fala, não se importe com a identidade nas grandes comunicações, se importe com o conteúdo. Conteúdo que vai falar, né? É a atitude ético-moral que vem ali, um ensinamento, né? Porque não pode vir um espírito ensinar Jesus e as pessoas se glorificarem com o nome de Jesus e pegarem aquele conteúdo e sair, né? Espalhando. É importante analisar todo o conteúdo de uma mensagem, né? Nesse sentido. Por quê? Nós ainda somos espíritos de terceira ordem. E é pela vaidade que os mistificadores, os zombeteiros e levianos dominam as pessoas mais inteligentes e instruídas. Por isso, a educação moral do médium, que deve ser contínua, e aqui abrindo parêntese, contínua, porque até Chico fez isso, que foi o maior exemplo, que quando ele questionou Emmanuel por que ele não conseguia escrever novelas, Emmanuel falou que a mente dele era barulhenta, tagarela. Então, ele se pôs ainda mais em educação e conseguiu nos trazer Paulo e Estevão há 2000 anos e tantas outras obras nesse sentido. Porque ele entendia, na sua humildade, que o médium deve sempre evoluir moralmente, estar sempre no processo contínuo de educação. Então, se Chico é Chico, né, para nós, o maior médium que esteve entre nós, né, ele tinha essa conscientização da educação moral continuada, nós também devemos ter esse exemplo dele e pegar para nós, que não doutrinamos ninguém, não convencemos ninguém. A obra fala por si. E o médium vai sempre evoluindo. Quanto mais ele evolui moralmente, mais a sua obra é acreditada, mais as suas comunicações têm veracidade, né? Então, os espíritos levianos tentam, e zombeteiros, os mistificadores, tentam nos pegar pela vaidade. Não é assim que estamos falando? Porque quanto mais inteligentes e instruídos, mais orgulhosos. A moral nem sempre acompanha. Por isso, então, nós estamos falando que a educação moral do médium deve ser contínua e é o que fará com que o médium se engane cada vez menos, pois com ela o médium vai anulando suas imperfeições, como é o exemplo de Chico, imperfeições essas que servem, né, de afinidades para os espíritos comunicadores e passam a enganar o médium. Disse cada vez menos, porque não existem médiuns perfeitos, no máximo, bons médiuns, porque não existem espíritos perfeitos ainda. Então não temos médium perfeito. É isso que a doutrina espírita nos traz. Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas considerações. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer agora os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega.
Uzi Ribeirão, mais perto de você. Convido agora os amigos presentes para suas considerações finais. Maria Amélia. Bom, amigos, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, agradecendo ao Valmir, ao Márcio, ao Gilberto na técnica, por todo o apoio e desejando que todos tenham podido aproveitar bastante as nossas discussões de hoje. Obrigada a todos. Muito bem. Márcio. Grato a Deus, nosso Pai, Jesus, o Divino Mestre, por essa oportunidade de divulgação da doutrina espírita, agradecendo a companhia do Valmir, da Maria Helena, do nosso anjo da guarda, lá Gilberto, na técnica, que fica por trás nos comandando, orientando, né, nos instruindo. Grato pela companhia e grato a todos que estão conosco. E até uma próxima oportunidade. Muito bem. E aproveitando então esta oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.